Bom, pessoal, vamos falar agora dos acidentes vasculares encefálicos ou cerebrovasculares, isquêmico e hemorrágico. Vamos lá. Bom, quando nós falamos em acidentes vasculares cerebrais, ou seja, um comprometimento da função vascular, que seja isquêmica, uma apoplegia isquêmica, ou uma apoplegia hemorrágica, para nós, futuros médicos de porta, é importante você saber ali de imediato que está diante de um possível acidente vascular e solicitar uma tomografia, porque a partir da tomografia você vai diferenciar se é hemorrágico ou se é isquêmico. Isso a gente consegue porque o acidente vascular isquêmico ele tende a não aparecer nada antes de 24 a 48 horas, enquanto o hemorrágico é claro que vai perceber esse derramamento de sangue. E por que tem que saber isso muito rápido? Porque se você está diante de um acidente vascular isquêmico, você não deve diminuir a pressão, a não ser que ela esteja muito alta. E se você está diante de um acidente vascular hemorrágico, é claro que você tem que diminuir essa pressão, porque o aumento dessa pressão compromete, piora a situação aumenta a gravidade desse extravasamento de sangue aí. A apoplegia se define então, deixa eu ligar meu marca-texto. Opa, não é isso. Opa. A apoplegia se define como uma deficiência neurológica repentina, isso é palavra-chave, é aquele senhorzinho ou uma pessoa jovem que pode acontecer, que vai chegar com alterações motoras ou neurológicas na fala, alteração de sensibilidade. Então ele vai apresentar para você com uma clínica que teve perda ou motora, ou sensitiva, ou motor e sensitiva, sensitiva e fala. E isso, sugestivo de um acidente vascular encefálico. A isquemia cerebral transitória tem a mesma clínica, a diferença é que ela é transitória. Ou seja, os sinais e sintomas têm um término aí em 24 horas. A apoplegia, ela já persiste por mais de 24 horas ou já se demonstra infarto no cérebro em estudos de imagem. Enquanto a transitória não tem manifestações nos estudos de imagem. Aqui alguns fatores de risco para as apoplegias: hipertensão, fibrilação auricular. Hipertensão, principal causa de apoplegias hemorrágicas. A fibrilação é a principal causa de apoplegias isquêmicas, juntamente com os trombos. Aí diabetes, tabagismo, hiperlipidemia, estenose assintomática da carótida e outros aí. O método mais utilizado para avaliar uma apoplegia é a tomografia. Então agora vamos falar da apoplegia isquêmica. Ocorre de forma repentina, comprometendo aí um vaso que vai irrigar parte do cérebro. Essa paciente ou este paciente pode vir com uma história de fibrilação e a penumbra isquêmica pode ser observado na ressonância. Dificilmente se visualiza a penumbra na tomografia. Não tenho muita autoridade para falar sobre esse assunto. A questão da penumbra é que se consegue ofertar oxigênio para aquela região, ela pode ser reversível. Se mantém uma limitação de oxigênio, essa penumbra isquêmica pode se tornar de fato uma região já com morte tecidual. A apoplegia cardioembólica são êmbolos, principalmente provenientes do coração, principalmente provenientes de uma fibrilação.
Essa fibrilação promove uma êxtase, esta êxtase promove uma agregação, né, plaquetária, porque elas começam a se chocar, esse êmbolo vai viajar pelo sangue, e se esse êmbolo se fragmenta, você pode ter apenas uma TIA, que é uma isquemia transitória aí, ou uma apoplegia isquêmica transitória, ou não obstruir um vaso, né, de um maior calibre e desenvolver de fato um acidente vascular mais grave. Em geral, a fibrilação auricular não reumática é a causa mais frequente de embolia cerebral. Esses êmbolos podem alojar na carótida interna, na cerebral média, na cerebral posterior e, raras vezes, na cerebral anterior, vascularização que compreende aí o polígono de Willis. A apoplegia embólica artério-arterial é quando esse êmbolo vem de uma artéria para uma artéria. Pode ser formado no cajado aórtico, na artéria primitiva ou interna, nas artérias, né, vertebrales ou no tronco basilar. Quando eu falo em tratamento inicial para uma apoplegia ou, né, uma apoplegia isquêmica transitória, a gente vai fazer o ABC, vai fazer acesso, 2 acessos calibrosos, oxigenação, monitoramento, eletrocardiograma, glicemia, já até falei, que é né, importantíssimo, e fazer a tomografia. Se a tomografia indica uma apoplegia, eu vou pensar em trombólise e agora também a trombectomia mecânica, que nós temos até 24 horas para resgatar esse paciente. Já o alteplasa nós temos em torno aí de 4 horas e meia, que é o limite para fazer esse trombolítico aí. E aí a gente define as causas. A principal causa é uma fibrilação, né, auricular, enfermidades da carótida 4% e outras enfermidades, seria 64%, que não é embólico. Enquanto se é hemorrágico, o nosso pensamento inicial é manter uma pressão baixa e dentre as causas, a hipertensão é a principal causa aí. Bom, se eu estou diante de uma hipertensão maligna, uma pressão muito alta, quando eu devo preocupar com diminuir essa pressão em um paciente com um acidente vascular isquêmico? Quando essa pressão está maior a 185 por 110. Ou quando você está preparando para usar os fibrinolíticos, é claro também que essa pressão não pode estar muito alta. Neste caso aí, você pode usar, né, o Smolol, que é um medicamento bem interessante para essa situação. No caso, a glicose tem que manter uma glicose abaixo de 180 mg por decilitro e o trombolítico de escolha é o RTPA, o alteplasa, 0,9 mg quilopesO, no máximo 90 mg. 10% por endovenoso, rápido embolo, né, e depois os outros em um lapso aí de 60 minutos. Algumas indicações e contraindicações para o RTPA, quando você tem, né, algumas contraindicações aqui, eu já vou direto nelas. Se a pressão está mais de 185 por 110, quando as plaquetas estão abaixo de 100 mil, quando a glicose está menos de 50 ou mais de 400, quando fez uso de heparina nas últimas 48 horas, ou PTT, né, que é o tempo de tromboplastina prolongado, se está com o INR elevado, se tem uma melhora muito rápida, para que fazer? Algumas situações, se tem uma cirurgia maior nos últimos 14 dias, se tem sintomas de um infarto menor, se tem uma hemorragia digestiva nos últimos 21 dias anteriores, são algumas contraindicações. E das indicações, se tem o diagnóstico clínico de um infarto cerebral isquêmico, se tem transcorrido menos de 4 horas e meia, se é maiores de 18 anos, aí algumas situações que são indicado a RTPA. Existe a outra técnica, que é a trombectomia mecânica, para aqueles que não são candidatos ao uso do trombolítico, e ele tem aí até 24 horas para realizar esse procedimento.
Nós temos os inibidores plaquetários, no caso o ácido acetil salicílico, que é o indicado para o tratamento imediato em crises isquêmicas, e os anticoagulantes não há demonstrado benefício aí para o tratamento primário. Agora só um repasso aqui bem rapidinho, que acaba que isso entra para um tema um pouco mais específico, mas nós temos os infartos de pequenos vasos, que são os infartos lagunares, né, lagunar, que tem clínica assim como os outros, mas é questão de regiões. E como clínica dessa síndrome de pequenos vasos, uma hemiparesia motora pura, um problema sensitivo puro, uma hemiparesia atáxica, uma disartria, uma torpeza aí de mão e braço. Nós temos a isquemia transitória, que nós já falamos, uma duração menor de 24 horas, né, mas nunca dura aí, né, menos de 1 hora. Impossível durar menos de 1 hora. E aqui existe essa classificação para me saber se esta isquemia transitória aguda, né, uma apoplegia isquêmica transitória, melhor dizendo, se ela tem risco de desenvolver uma apoplegia nos próximos 3 meses. Aí você, se tem mais de 60 anos, se essa pressão dessa pessoa tem mais de 140/90, se tem debilidade unilateral, se tem transtornos de fala sem debilidade, se durou mais de 60 minutos, apesar que é no máximo 1 hora, mas se durou um pouco mais, mas reverteu, e se durou menos de 59 minutos, se é diabético, você soma aí e avalia em porcentagens. O estudo de imagem, é claro, a tomografia, que não mostra nada antes de 24 e 48 horas. A ressonância, claro, permite com mais precisão avaliar a extensão. A angiografia por ressonância é uma técnica muito sensível, até mesmo para identificar estenose de porção extracranial, carótidas e tal, mas acontece que leva mais tempo. A apoplegia hemorrágica, a principal causa é a hipertensão. Essa hemorragia acomete principalmente o espaço subdural e epidural. O diagnóstico é a tomografia, que é mais sensível que a ressonância de escolha. E algumas causas aí dessa hemorragia, dessa hipoplegia hemorrágica: traumatismos, hemorragias hipertensivas, né, tumores, uma transformação de um isquêmico para um hemorrágico. Quando se fala em trauma, algumas regiões podem ser mais acometidas. Quando é hipertensiva, outras regiões. A gente não vai entrar em detalhe disso aí. O tratamento de urgência no caso da apoplegia hemorrágica é manter a pressão abaixo de 140 milímetros de mercúrio assistêmica aí. E deve diminuir com fármacos não vasodilatadores. Por exemplo, no caso nicardipina, labetalol e o esmolol. As manifestações clínicas pode ser um déficit neurológico focal, as convulsões são pouco frequentes, mas pode acometer, cefaleias e vômitos. Cefaleia é bem comum aí. Quando eu estou diante de um acidente hemorrágico, a gente tem que avaliar plaquetas, PT, PTT, para buscar prováveis coagulopatias. A tomografia vai, de forma, né, garantida, aí, buscar as hemorragias focais, supratentoriais, enfim, é a tomografia. O tratamento da hemorragia intracerebral, quando é algo mais grave, é importante acionar um neurocirurgião, principalmente quando tem hematomas mais de 3 centímetros de diâmetro, mas eu acredito que sempre você vai chamar um neuro, e esse neuro com certeza vai ficar atento à cirurgia sim. Em sujeitos com hematomas de 1 a 3 centímetros, requer uma observação brusca, né, uma observação cuidadosa, né, e busca de sinais de diminuição do nível de consciência. Então, o que significa isso? Quando você está diante de um hematoma menor a 3 centímetros, você vai ficar em observação aí, o que vai rolar. Se tem mais de 3 centímetros, é importante chamar um neurocirurgião. Aqui é uma classificação, um score, para avaliar o risco de mortalidade, né, segundo idade, volume do hematoma, presença se tem hemorragia intraventricular, alguns pontos aqui, escala de Glasgow,
e a partir dessa classificação você vai avaliar o risco a porcentagem de mortalidade desse paciente. A prevenção, é claro, entre elas, hipertensão, que é a principal causa, diminuir o uso de álcool, porque acidentes vasculares em jovens está associado ao uso de álcool, cocaína, drogas ilícitas, então, das anfetaminas. Então, essa é a nossa prevenção. Beleza, pessoal? Matéria difícil, apenas o estudante, longe de ser um neuro, jamais na história você é neuro, mas a gente pelo menos sabe como se comportar diante de um acidente vascular numa porta aí de um pronto-socorro. Valeu, beleza e até a próxima.